Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje o nosso assunto é tempo e clima. Bons estudos! Você já deve ter visto na televisão, no jornal ou até nos dois alguma coisa referente à previsão do tempo. Previsões meteorológicas se baseiam em fontes confiáveis e informações detalhadas vindas de várias fontes. Em terra, onde se observa o tempo desde a antiguidade, agora são feitas por sensores automatizados, bem como pessoas que monitoram as condições climáticas a partir de milhares de estações meteorológicas espalhadas por todo o mundo. Após observar essas condições climáticas recebidas dos sensores meteorológicos e dos mapas da atmosfera da Terra, os meteorologistas estão aptos a preparar a previsão diária do tempo. Após este exame, os meteorologistas tornam públicas suas previsões por meio de rádio, jornais ou televisão. A partir também dessas observações, é possível prever o que vai acontecer com a atmosfera nos próximos dias, semanas ou meses. É possível prever, por exemplo, dias de sol, dias de chuvas, ventos e até as temperaturas máximas e mínimas que vão ocorrer em uma determinada região. O clima é o conjunto de variações do tempo atmosférico de um determinado local da superfície terrestre por longos períodos de tempo. O clima é formado por alguns elementos. Dentre eles, se destacam a temperatura, a pressão atmosférica, o vento, a umidade do ar e as precipitações. O clima pode ser influenciado por alguns fatores, como a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marinhas e o relevo. Por outro lado, o tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em um local determinado. Pode se alterar rapidamente no tempo cronológico e no espaço geográfico. Uma das funções da meteorologia, o tempo representa a condição da atmosférica por um curto espaço de tempo, dias, semanas e meses. A dinâmica das massas de ar é responsável pela maior parte das alterações do tempo de um lugar. A ciência que estuda o clima é chamada de climatologia. A ciência que estuda o tempo atmosférico é chamada de meteorologia. Muitos séculos atrás, no tempo em que os fenômenos meteorológicos eram vistos como um imprevisível ato divino, as pessoas se baseavam no folclore e em seus próprios conhecimentos acerca das nuvens e dos ventos para tentar prever o tempo. E então, no século XVII, foi inventado o barômetro de mercúrio. No século seguinte, inventaram os termômetros de Fahrenheit e Celsius. Começaram também a ser construídas estações meteorológicas e o cidadão comum passou a dispor de previsões mais confiáveis. Esta é uma animação do satélite monitorado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Ele representa o tempo atmosférico. Perceba que, como falado anteriormente, o tempo pode mudar de uma hora para outra. Por outro lado, este mapa apresenta o clima, um fenômeno fixo que não se altera constantemente, assim como o tempo meteorológico. Neste mapa, é possível observar os diversos tipos climáticos do mundo. As zonas climáticas.
Em função da incidência dos raios solares em sua superfície e das temperaturas, nosso planeta pode ser dividido em 5 zonas climáticas. A primeira região é a região quente, situada entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Ela é denominada de zona intertropical. Nela, os raios solares incidem praticamente perpendiculares à superfície terrestre durante todo o ano. Por isso, as temperaturas são altas e existem poucas diferenças entre as estações do ano. Há também 2 regiões temperadas, a do norte e a do sul. Elas estão situadas entre os trópicos e os círculos polares. Nestas regiões, os raios solares incidem sobre a superfície terrestre e em ângulos mais inclinados do que na zona intertropical. Então, as temperaturas são mais amenas e variam significativamente durante o ano. Há também 2 regiões polares, regiões frias situadas entre os círculos polares e os polos. Nestas regiões, os raios solares incidem muito obliquamente na superfície terrestre durante o ano. Por isso, as temperaturas são extremamente baixas. Elementos do clima. O clima é formado basicamente por 3 elementos: a umidade, a temperatura e a pressão atmosférica. A umidade representa a quantidade de vapor d'água que está presente na atmosfera. Esse vapor de água é lançado na atmosfera através da evapotranspiração promovida pelas plantas ou pela evaporação, quando os raios solares incidem sobre a superfície, aquecendo-a, fazendo com que a umidade evapore. Umidade relativa do ar. Chamamos de umidade relativa do ar a quantidade de água que está presente na atmosfera sob a forma de vapor ou de gotículas. Esta umidade relativa do ar varia. Nesta primeira situação, é possível observar a umidade relativa em 80%. Já na segunda situação, extremamente seca, é possível perceber uma umidade relativa na casa dos 10%. Para a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ideal deve variar entre 50% e 80%. O ciclo da água. A água é um recurso natural infinito e inesgotável do nosso planeta. A camada atmosférica faz com que esse recurso fique aprisionado aqui na Terra. O fato de a água ser muito abundante no nosso planeta não significa dizer que sua qualidade não possa ser comprometida através do uso, da conservação ou da má utilização por nós, seres humanos. O ciclo da água tem como principal responsável o Sol. Ele promove o aquecimento da superfície e faz com que a água acumulada na superfície evapore, transformando-se em nuvens. Essa condensação irá se transformar em precipitação. Logo após precipitar, essa água escoa por rios, lagos, ou também pode infiltrar em lençóis freáticos ou aquíferos. Parte dessa água que fica acumulada na superfície evapora novamente e o ciclo recomeça.
As chuvas convectivas são também chamadas de chuvas de verão. Ao subir, o ar quente carrega toda a umidade, iniciando o processo de condensação, e depois ocorre a precipitação. As chuvas convectivas geralmente são de pouca duração, porém possuem grande intensidade. Chuva frontal. A chuva frontal é a precipitação originada a partir do encontro entre duas massas de ar, uma quente e úmida e a outra fria e seca. Quando a massa de ar fria avança por uma massa de ar quente, ao que chamamos de frente fria ou chuva frontal. Chuva orográfica. A chuva orográfica ou chuva de relevo é a chuva provocada pelas condições morfológicas do relevo. Ela ocorre quando uma massa de ar carregada de umidade sobe ao encontrar uma elevação do relevo, como por exemplo, uma montanha. O ar mais quente é empurrado para cima. Com a queda da temperatura, o vapor se condensa, provocando a chuva. A imagem a seguir apresenta os mais variados tipos de nuvens. Daremos o destaque para as do tipo stratus. Esse tipo de nuvens preenche todo o céu e dificilmente causa chuva. Elas dão um ar de monotonia e até de tristeza no nosso dia. Por outro lado, um outro tipo de nuvem bastante encontrado no céu também é a cirrus. Essa nuvem é formada por cristais de gelo. Um outro tipo de nuvem bastante vista na nossa região é a do tipo cumulonimbus. Esta sim, provoca chuvas intensas e tempestades. Um outro elemento do clima é a temperatura. Ela é representada pela quantidade de calor da atmosfera. Em altas temperaturas, temos zonas de baixa pressão. A pressão atmosférica, por sua vez, é caracterizada pela força exercida pelo peso do ar contra uma área. Em baixas temperaturas, encontramos zonas de alta pressão. A figura a seguir apresenta a diferença entre a pressão atmosférica de uma área próxima da superfície de outra em um relevo mais elevado. A imagem a seguir mostra a pressão atmosférica exercida em dois alpinistas. Próximo da superfície, os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior é a pressão atmosférica. Por outro lado, em elevadas altitudes, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa e as moléculas de ar ficam distantes umas das outras. Isso significa que quanto mais o alpinista subir, menor será a pressão atmosférica. O ar, nessa situação, também se torna mais rarefeito. Fatores do clima. Como vimos anteriormente, o clima pode ser influenciado por vários fatores. A latitude é um deles. As massas de ar também. A continentalidade e a maritimidade, as correntes marinhas e também a vegetação e o relevo. Latitude. Chamamos de latitude as áreas do nosso planeta que recebem diferentes graus de insolação.
Por isso, elas apresentam grandes variações térmicas e também de precipitação. Quanto mais próximo da linha do Equador, maiores são as temperaturas. À medida em que se afasta do Equador em direção aos polos, as temperaturas tendem a diminuir. Um exemplo dos efeitos da latitude pode ser vista no nosso próprio país. O Brasil é um país de dimensões territoriais continentais. A variação de latitude por aqui também é grande. Observe estes 3 exemplos. A cidade de Belém, localizada no Pará, possui uma latitude de 1 grau e 27 minutos sul. Já a cidade de Salvador, na Bahia, está localizada a uma latitude de 12 graus e 58 minutos sul. Por sua vez, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, está localizada em uma latitude de 30 graus e 1 minuto sul. Observe que a variação de latitude entre essas 3 cidades é grande. A média térmica anual dessas 3 cidades também varia bastante. Enquanto em Belém, mais próxima do Equador, a média térmica anual é de 26,3 graus Celsius, em Salvador, a média térmica anual é de 25,6 graus Celsius. Bem mais ao sul, em Porto Alegre, a média térmica anual é de 19,8 graus Celsius. Continentalidade. Quando se analisam as variações térmicas de uma região interiorana, percebe-se que a amplitude térmica é maior. As superfícies continentais aquecem-se rapidamente durante o dia e esfriam-se rapidamente durante a noite. Nessas regiões, o calor específico é menor. Quando aquecidas, as grandes massas de água armazenam calor por mais tempo que as massas continentais. Por isso, as regiões litorâneas normalmente apresentam menores amplitudes térmicas. A esse fenômeno damos o nome de maritimidade. Nessas regiões, o calor específico é maior. Chamamos de calor específico a capacidade de retenção de calor de uma região. Correntes marítimas. As correntes marinhas são correntes regulares, com composição, características e temperaturas próprias. Ao atingirem os continentes, elas interferem na pluviosidade, ou seja, na quantidade de chuvas, e nas temperaturas das faixas litorâneas. Sua influência sobre uma região pode estabelecer climas chuvosos ou agravar a aridez de desertos. Massas de ar. As áreas com menores temperaturas provocam alta pressão. São o centro de dispersão atmosférico, chamado também de anticiclonal. Nas áreas com temperaturas maiores, o ar é menos denso e apresenta baixa pressão. Funciona como um centro de recepção de ar, chamado também de ciclonal. Dependendo da origem, essas grandes porções atmosféricas, chamadas de massas de ar, podem ser quentes, que são as equatoriais e tropicais, ou frias, que são as polares. Podem ser também secas, chamadas de continentais, exceto as que se formam sobre as enormes áreas florestais equatoriais, a amazônica e do Congo, ou úmidas, chamadas de oceânicas. As massas de ar, ou ventos, são os principais distribuidores de temperatura e umidade do planeta. El Niño. O
fenômeno El Niño é caracterizado pela elevação das temperaturas das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental, próximo ao litoral do Peru, na América do Sul. Nessas condições, diminui a quantidade de pescado na costa do Peru. Suas causas são desconhecidas, mas as consequências desse fenômeno são múltiplas, afetando, em decorrência da forte relação entre o oceano e a atmosfera, as condições do estado do tempo em várias regiões da Terra, como secas na Austrália, elevação de temperaturas no Canadá, mais chuvas na costa oeste dos Estados Unidos e na região da Flórida. No Brasil, o El Niño também provoca modificações. O norte se torna mais seco e o sul se torna mais úmido. Já o fenômeno Laninha é caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental. Quando ele ocorre, há um aumento na quantidade de chuvas na Austrália e secas em alguns países da Oceania, além de uma intensificação dos tornados nos Estados Unidos. No Brasil, os efeitos do Laninha são o inverso do El Niño, provocando chuvas no centro-norte do país e períodos de estiagem e seca no centro e sul do país. Por hoje era isso, vamos ficando por aqui. Se inscreve lá no nosso canal para receber as últimas novidades da geografia. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!